O governo federal publicou nesta segunda-feira a portaria que define as regras para a entrada de viajantes no Brasil. O documento interministerial foi publicado pela Casa Civil e pelos Ministérios da Saúde, da Justiça e da Infraestrutura. Nele consta que será exigido comprovante de vacinação dos imunizantes aprovados pela Anvisa, apresentação de teste negativo de Covid-19 realizado em até 72 horas antes do embarque, além da declaração de saúde do viajante. A portaria também define uma quarentena de 14 dias para os viajantes que não apresentarem o comprovante vacinal. Os brasileiros estrangeiros que residem no Brasil e saíram do país até 14 de dezembro estão dispensados de apresentar o comprovante ou de fazer a quarentena no regresso. Zé. Isso aí é a conclusão lógica de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mais uma que os ministros do Supremo acabam interferindo em uma ação tipicamente do Executivo. Veja bem, essa história de controle ali imediato das fronteiras, eu acho que é uma competência exclusiva dos órgãos lá de vigilância. Né? Nem precisava chegar ao presidente da República. Bastava lá a Anvisa decretar e a ANAC acatar e regulamentar. Decidir o que pedir para impedir ou para minimizar a entrada de pessoas infectadas no Brasil. Isto é corriqueiro, já existem várias barreiras sanitárias com relação a animais, com relação a plantas, mas é a primeira vez que se chega a humanos, né, que entram no Brasil. Mas, de qualquer maneira, é uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Olha, muito se falou em Brasília sobre a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro não acatar a ordem do Supremo e não exigir esse tal passaporte. Mas nunca o presidente veio a público dizer que não atenderia a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí está a prova. Mas acho que o governo deveria resistir um pouco mais e definir os critérios do Executivo, argumentar e mandar de volta ao Supremo os argumentos de que não se pode separar pessoas em dois tipos, né? Em duas categorias, os vacinados e os que seriam bombas humanas, né? Os não vacinados. É uma determinação do Supremo muito estranha, mas que o governo decidiu seguir e já, portanto, publica esse decreto regulamentando a entrada aqui no Brasil. Só faltava barrar brasileiros na entrada aqui, né? Se barrassem, os brasileiros iriam para onde? Se não poderiam voltar para nenhum outro país. Iriam morar ali numa área neutra do aeroporto. E você, Ana, o que achou da portaria, das novas regras estipuladas? Vitor, só um questionamento. Essa portaria, ela deixa explícito que brasileiros podem entrar normalmente no Brasil sem a vacinação, só com PCR negativo e a declaração de saúde? Podem, mas aí tem que cumprir a quarentena de 14 dias. Pois bem, mas aqui então eu faço um apelo ao governo brasileiro, porque eu tenho vários depoimentos aqui de pessoas, inclusive uma conhecida minha, que não estão conseguindo embarcar aqui nos Estados Unidos, mesmo os brasileiros que não têm o comprovante de vacinação, mas têm o PCR negativo e a declaração de saúde devidamente preenchida. Empresas aéreas aqui nos Estados Unidos estão seguindo uma ordem, não está claro para as empresas aéreas aqui dos Estados Unidos, elas estão seguindo uma ordem que, se não apresentar o comprovante de vacinação, nem embarca aqui nos Estados Unidos, mesmo os brasileiros. Esse final de semana eu tive o relato de uma família que estava indo para o Brasil para visitar os avós dos filhos, né, desse casal, o pai americano devidamente vacinado, a mãe brasileira sem vacinação, porque ela já passou pela Covid, então ela apresentou um teste de PCR negativo, e duas crianças abaixo de 12 anos que obviamente não precisa do comprovante de vacinação. Não conseguiram embarcar, perderam o voo, foram ao aeroporto 2 vezes, ligaram para a embaixada no Brasil, a embaixada mandou uma carta dizendo que eles poderiam embarcar normalmente. Então, Vitor, o que eu quero dizer, está confuso.
está confuso e o governo brasileiro precisa colocar a mão nisso. Primeiro que não é prerrogativa do Supremo Tribunal Federal uma portaria desse sentido, e depois vem mais uma vez o apelo que nós fizemos, que eu particularmente fiz a semana passada ao senhor ministro da Justiça, Anderson Torres, para que através da Polícia Federal as pessoas que chegam no Brasil continuam também com problemas, não apenas aquelas que saem daqui dos Estados Unidos ou de outros países. As que eu tive contato esse final de semana são saídas daqui dos Estados Unidos. Não estão conseguindo sair, Vitor. É preciso que o governo brasileiro coloque a mão nisso e arrume essa casa que está bagunçada nesse sentido. Os brasileiros não estão conseguindo embarcar. Repito, Vitor, brasileiros não estão conseguindo embarcar. As empresas aéreas estão dizendo que as autoridades brasileiras têm explicitamente a ordem de só embarcar com o comprovante da vacinação. Augusto. Não, eu só quero sugerir, diante das exigências do Supremo, que tem que vacinar crianças, que tantas vacinas, etc., eu acho que a gente devia tornar obrigatória a vacinação de moleques, né? Moleque, quem faz molecagem, molequeira, como dizia o Antônio Carlos Magalhães, pelo comportamento dos ministros do Supremo, todos eles deviam ser vacinados. Todos eles. Com exceção do que acabou de entrar. Vacina para moleques. Então, entra o Supremo nessa, eles tomam as vacinas e sossegam um pouco. Fiuza. Olha, é um escândalo, é uma aberração, é um vexame. O governo brasileiro está envolvido, está incluído nesse vexame. A Ana Paula Henkel acaba de fazer uma denúncia grave. Cidadãos brasileiros estão constrangidos, estão embargados no seu intuito de entrar no seu país. Isso aí, companheiros, para tudo. Vocês vão deixar esse lobby de vacina chegar até onde? Vocês vão morrer de vergonha depois de qual dose? Fazendo uma pergunta sincera. Ou a vacina imuniza? Você confia na imunidade proporcionada pela vacina e toca o barco? Ou você admite que a vacina é experimental, você não confia nessa imunidade e vai pedir vacina, teste, quarentena e mais o quê? Dá 3 pulinhos, dá uma pirueta. O que é isso? Onde é que estão os humanistas? Onde é que estão aqueles interessados na proteção da pessoa humana, na proteção da dignidade? Eles sumiram. Não sei se estão sentados no colinho do lobby, do consórcio. É, de fato, uma conjunção asquerosa que a gente está vivendo. Falta de vergonha na cara dos intelectuais, dos estudiosos. Já falei dos humanistas. Sumiram todos. Caíram todos nessa propaganda imunda, fantasiada de ciência. Como assim? Estão impedindo pessoas de circularem, estão impedindo pessoas de viver, estão impedindo pessoas de trabalhar, impedindo pessoas de ter acesso à saúde. Vocês não têm vergonha disso? Vocês acham que essa cantilena, que essa história, que essa propaganda vagabunda desse lobby, vocês acham que isso vai durar para sempre? Vocês acham que vocês não vão ter que responder ainda nessa encarnação por isso? Eu acho que vocês vão ter. Vocês sabiam que já está tendo denúncia na Corte Criminal Internacional? Já está tendo, no Reino Unido está tendo. Denúncia de crime contra a saúde pública e crime contra a humanidade. Por causa disso que vocês estão vendo, de empurrar vacinas experimentais para as pessoas nesse lobby de propaganda desvairada. Especialistas dizendo que vacinas são seguras. Como assim? São seguras? Estão em estudo os riscos? Eu quero destacar, Vitor, assinalar, diante assim, do meu completo desgosto em relação a essa conjuntura miserável que a gente vive, eu quero destacar uma decisão do Ministério Público Federal. Sempre cobro aqui uma ação do Ministério Público, que está em jogo os direitos difusos.
As pessoas estão sendo barbarizadas no seu direito. E o Ministério Público Federal tomou uma decisão, seguindo uma ação civil pública da Defensoria Pública da União, considerando ilegal o passaporte sanitário. Por quê? Porque ele não preenche o requisito legal de fundamentação científica, que está nessa lei que é absurda. Então, a manifestação do Ministério Público Federal deplorando, repudiando esse passaporte, isso vai ser examinado pela Justiça Federal. A gente espera que em algum momento apareça alguém com vergonha para botar um freio nisso, que não vai acabar bem, evidentemente.